Salve, salve investidor, como é que você está? Vamos trazer nesse vídeo aqui diversos assuntos, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Fleury e principalmente vamos falar a respeito da recompra de ações. Vem comigo. Começando aqui com a Caixa Seguridade. Fiz um vídeo recente detalhado sobre a empresa, dá uma conferidinha aqui no canal. Ela publicou, em conjunto com as outras seguradoras da Bolsa, o seu relatório de desempenho do mês de maio, que ela envia à SUSEP, que é o órgão regulador do setor de seguros aqui no Brasil. E a gente vê um desempenho muito bom da Caixa Seguridade. Na área de previdência, que é muito importante, a contribuição bruta do mês foi de 2 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 14% em relação a maio de 2024. É sempre importante você comparar um mês ou um período com outro período, por conta das sazonalidades. Existem diferenças de comportamento humano de um trimestre para outro, de um mês para outro. Então, aquela besteira de você, por exemplo, comparar resultado do primeiro trimestre de 2025 com o quarto trimestre, não passa uma besteira, como eu disse, porque você não está considerando as especificidades do período, beleza? No ano o crescimento foi alto, 55%. Em capitalização, o aumento foi de 32%. Na área de seguros, incremento de 12% aqui dentro do habitacional, que é o forte da Caixa de Seguridade, e ainda quase 11% no residencial, que é uma área de seguros em que a Caixa quer penetrar bastante, quer crescer bastante, porque ainda falta muito espaço para crescimento aqui no Brasil na área de residencial, que é aquele seguro não obrigatório. Então, na prática, a gente só tem aqui dados positivos. O que veio de ruim? Prestamista. Prestamista não teve crescimento e a empresa explica que isso decorre do impacto da Selic alta, que gera o quê? Gera uma atividade de financiamento, uma atividade de crédito mais enfraquecida. Por quê? Porque as pessoas não querem ficar pegando financiamentos e empréstimos à toa com a Selic a 15%. E aí você não consegue vender seguro prestamista sem uma grande atividade bancária. Então o prestamista foi a parte ruim e tem sido nesse ano, na verdade. A sinistralidade não cresceu muito, ficou em linha. Então basicamente você tem um prestamista que está piorando. Mas isso tende a se normalizar quando a Selic começar a cair novamente. O mercado praticamente não reagiu em relação a esse relatório. A ação ainda abaixo dos 14, oscilando nessa região de preços. Já falei sobre isso no outro vídeo, mas a margem de segurança em Caixa Seguridade, repito, não precisa ser tão grande, dada a qualidade do seu negócio. Agora, a BB Seguridade, que apresentou seu relatório. Tivemos aí uma retração grande, quando a gente está falando aqui da área de seguro rural. Teve recuo no prestamista. Então, BB Seguridade, houve uma piora. Porque não teve só queda no prestamista, teve queda no segmento rural. A atividade rural está complicada aqui no país. Veja que o agronegócio sofre quando tem fatores climáticos adversos, como aconteceu no ano passado, ou quando você tem um juro alto, como é o caso do ano atual, em que a atividade do setor rural, mesmo com um clima que foi favorável, como as commodities não subiram, tem o problema do preço, da margem, e um juro muito elevado e esse pico de inadimplência que está impactando muito o Banco do Brasil. Contribuições cresceram 16%, a arrecadação cresceu 20%, então novamente houve queda apenas no prestamista junto com o Caixa Seguridade, só que o rural aqui teve retração. Então o BB Seguridade tende a ter um resultado mais fraco comparativamente falando do que Caixa Seguridade. De todo modo, as duas empresas seguem com fundamentos sólidos, alto retorno sobre patrimônio líquido, elevados dividendos, então continuam sendo elegíveis para uma carteira previdenciária. Seguindo aqui a Fleury, olha, isso ainda é rumor, a própria Fleury veio e se pronunciou no mercado dizendo que ainda não tem nenhum acordo vinculante, não assinou nada ainda, só que parece que a Redditor está querendo comprar o grupo Fleury. Claro que tem muitos entraves para isso, tem o grupo Hermes Pardini ali, fez a fusão com a Fleury, tem o pessoal ali da Pardini, mas enfim, o que eu acho disso aqui? Ainda é muito cedo, a gente não sabe quais são as condições do negócio, que ainda nem é um negócio, se vai ser efetivamente uma aquisição, como é que vai ser feita, tem que ter mais detalhes. Mas no geral, essas aquisições são benéficas, talvez não para todas as partes envolvidas, mas apenas para uma das partes. Faltam detalhes. Só que o mercado já olhou isso com bons olhos, fez a ação da Fleury disparar 15%. E eu havia já comentado para os membros como
Fleury já estava ali com desconto interessante. Eu fiz esse vídeo há 2 meses falando sobre Fleury e eu via com bons olhos o papel no patamar que estava negociando. Agora com essa disparada não, né? É engraçado que o pessoal quer comprar na disparada. Esse é o problema. A única coisa que a gente sabe disso é que o mercado interpreta com bons olhos. É que o que acontece? Geralmente, quando você vai comprar uma empresa, e a Fleury seria a empresa adquirida, ela recebe uma oferta de aquisição com certo ágio. Então, seria ruim, entre aspas, para a Redditor, por conta do preço do ágio, e bom para a Fleury, que já estava barata no mercado, e aí provavelmente receberia uma proposta com certo ágio ali, um ganho para os acionistas. Então, essa é a interpretação do mercado nesse primeiro momento. Mas, se o negócio não fechar, o que vai acontecer com as ações da Fleury? Elas vão desabar, porque foi um mero rumor. Quantas vezes você não viu no mercado rumor de aquisição da Braskem, não sei o que, outras empresas, e aí não se confirma, a ação desaba? Então cuidado com isso, viu? Compre o papel porque você acredita nos fundamentos do papel e porque há margem de segurança. Não por conta dessas questões de aquisição, fusão, tudo isso é irrelevante e não garante nada. Até mesmo o Buffett não conseguiu gerar valor para a Kraft Heinz após a aquisição, inicialmente feita em conjunto com a 3G Capital, e depois a fusão entre a Kraft e a Heinz. E até hoje o papel não gerou valor. Então, cuidado com isso, não fique eufórico com esse tipo de coisa, não necessariamente vai gerar valor. Então, é só isso. Essa é a mensagem aqui. E antes de passar aqui para o tema recompra de ações, eu queria só trazer um exemplo para você a respeito das ações da Cisco e como você tem que tomar cuidado com margem de segurança, com momentos de euforia. Vamos considerar aqui um bônus desse vídeo. O que acontece? A Cisco é uma empresa que negocia hoje a 27, 28 vezes lucro. Esse é mais ou menos o patamar que negocia a maioria das empresas do S&P 500, pelo menos as maiores, e aquelas Big Techs. Mais ou menos isso aí, perto de 30 vezes lucro. Ok, mas sabe quanto a Cisco já negociou em termos de múltiplos? Tá vendo aqui esse movimento absurdo que teve na bolha dos anos 2000 aqui? Na verdade foi mais de 80.000% desde o IPO. Chegou a 100.000% de retorno. Loucura. A ação aqui estava negociando a mais de 200 vezes lucro. À época, um dos maiores patamares já visto. A Yahoo foi pior, foi um patamar de 1.000 vezes lucro, mas isso aqui já foi absurdo. E esse retorno foi espetacular. E aí, o que aconteceu? Depois que o mercado entendeu que o que importa são os fundamentos, a ação desabou, né? Desabou lá seus 80%. Isso em apenas 2 anos. Veja que a queda pode durar uns 2 anos, não necessariamente vai ser, só alguns meses, depois já se recupera. E aí começou a se recuperar. Então veja que a empresa era ruim? A Cisco? Não, ela existe até hoje, é lucrativa, etc. Mas o que aconteceu? Basicamente, teve que haver uma convergência entre preço e valor. Em algum momento, o mercado percebe isso. O mercado ele não é eficiente o tempo todo, mas em algum momento ele vai ter que ser. E é isso que aconteceu. E aí, levou quantos anos para a ação chegar ao patamar desse pico? Que é mais ou menos hoje. Levou aí desde 2002, na verdade 2001, quando caiu com mais força, até agora. A gente está falando de 24 a 25 anos. Então note que você se preocupar com valuation, com margem de segurança, é importantíssimo, sob pena de você, na parte do dinheiro que você destinou para uma empresa, para o investimento, você ficar mais de 20 anos aguardando a recuperação. E você dificilmente estaria aqui fazendo o quê? Baixando o preço médio. Por que dificilmente estaria baixando o preço médio? Porque psicologicamente você não estaria preparado para isso. Provavelmente você estaria com muito medo, porque foram 2 anos de queda. Então olha a importância de você se preocupar com a margem de segurança, um dos conceitos mais importantes trazidos pelo Benjamin Graham. Bom, e vamos aqui então a tratar a respeito do programa de recompra de ações. Aqui no site da B3 a gente nota o seguinte, que a gente tem aí 60, página 2, mais 60, página 3, mais algumas aqui, a gente tem aí seus quase 130 programas de recompra de ações. A gente está no pico histórico, recorde histórico entre os anos de 2024 e 2025, a gente chegou no patamar muito alto de recompras de ação. E eu te pergunto, vai faltar ação para comprar quando a gente tiver um certo otimismo no Brasil, que a gente ainda não teve de fato? O que você acha? Por que eu tô te dizendo isso? Porque o tema recompra de ações parece não receber o devido tratamento aqui no Brasil, e não só no Brasil, como em outros locais. Mas hoje se mostra muito importante. Primeiro, porque a gente está com muitos programas de recompra de ações, e segundo,
Porque em havendo taxação de dividendos aqui no Brasil, as empresas vão ter que, para promover eficiência fiscal aos seus investidores, elas vão ter que procurar alternativas. E o programa de recompra de ações para remuneração aos investidores é uma medida que vai acabar sendo muito utilizada, como é utilizada nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe, nem sempre o programa de recompra é bom. E provavelmente desses 120 e tantos hoje vigentes, muitos deles não são bons para o acionista. Como assim, Luan? A recompra não é sempre boa? Não. Aí que está um detalhe que poucos comentam. A recompra nem sempre gera valor ao acionista. Por quê? Por um motivo que não é dito, mas até que é óbvio. Vamos lá. Vamos supor que eu, gestor de uma empresa, CEO de uma empresa, decida utilizar o caixa não para distribuir dividendos, mas sim para promover recompra de ações. Só que, naquele momento, as ações na bolsa de valores, elas estão negociadas acima do valor intrínseco. Elas estão caras. E mesmo assim, eu pego o dinheiro do acionista, você acionista, para comprar ações no mercado. Um mercado que está precificando mal as ações da empresa, para cima. Nesse caso, eu estou gerando valor para o acionista, recomprando-as? Claro que não. Eu estou pagando caro. Eu estou usando mal o capital do acionista. Porque o dinheiro que a empresa gera de lucro líquido pertence aos sócios, é lucro líquido. E aí eu estou usando para recomprar com preço acima do que deveria estar no mercado? Isso é horrível, isso não gera valor. E qual que é o pior disso tudo? Que nos programas de recompra não existe transparência nos comunicados sobre os critérios que estão sendo adotados pela empresa para fazer a recompra. Como assim, Luan? Por exemplo, não deveria constar de um comunicado, de uma política de recompra, mostrando assim, a empresa só recomprará ações até 1,5 vezes o valor patrimonial da ação. Por exemplo. Ou se, de acordo com o método de fluxo de caixa descontado, a ação estiver com 20% de upside possível, estiver com a margem de segurança de X%. Deixar critérios claros para o acionista entender se ele não está sendo enganado. É isso que precisa ser esclarecido, é isso que a CVM deveria cobrar das empresas listadas, porque a recompra vai se tornar cada vez mais importante. E não é claro, basicamente, a empresa vem e fala, ó, compramos X número de ações a tal preço no mercado. E aí você tem que presumir que a gestão fez um bom trabalho. Mas será que foi? Algumas empresas, quando você percebe que elas estão claramente descontadas, aí sim isso vai gerar valor. Por que vai gerar valor? Porque a empresa está reduzindo o número de ações em circulação. E aí, o que vai acontecer no futuro? Se as ações de fato se valorizarem no futuro, ela vai vender com ganho de capital e isso vai gerar lucro para a empresa que pode se reverter em dividendos ou expansão da atividade da empresa, expansão do lucro líquido, aumentar o lucro por ação. Ou então, se a empresa cancelar as ações recompradas, isso vai fazer com que a sua participação societária, você investidor de longo prazo, ela aumente sem que você faça mais nada, sem que você compre mais ações. Mas, de novo, para isso gerar valor para você acionista de longo prazo, é indispensável que a ação tenha sido comprada abaixo do valor intrínseco. É claro que, como hoje a gente está com um número bem grande de programas de recompra, a gente vai presumir que sim, muitos deles, a maioria na verdade, estão recomprando porque a bolsa está barata. Isso é verdade. Desde 2022 sem IPO, sem oba-oba, isso é verdade. Mas existem algumas empresas aqui que, apesar de o mercado estar no geral barato, estão caras. E aí, eventualmente, esses acionistas estão perdendo dinheiro com a recompra. Agora, se eu acredito que, de fato, isso vai mudar, acho muito difícil. Depende de empresa para empresa. Porque a recompra de ações pode ser utilizada como um instrumento a favor apenas dos gestores da empresa. Ou simplesmente para inflar o preço das ações indevidamente a favor dos gestores que têm opções e tudo mais. É difícil. Questão de governança é difícil. Na Berkshire, por exemplo, eles definem certinho qual é o patamar máximo de múltiplo para a Berkshire recomprar ações. Mas, para outras companhias abertas, isso não necessariamente existe. Aqui no Brasil, difícil, mas seria algo muito positivo para a transparência no mercado financeiro. Então fique atento. Se você começar a ver uma empresa que você entende que está cara, está na sua carteira, mas você não vendeu, mas você entende que está cara. E aí você vê programa de recompra de ações em aberto, está recomprando, você fala, ó, essa gestão aqui tá de sacanagem. Aí talvez seja o momento de você repensar sobre continuar comprando essa empresa, mas no caso separou, ou até de vender. O problema de governança é muito sério. Isso destrói valor ao longo do tempo. Vide o caso de IRB, né? E outros casos mais. E outro detalhe óbvio é que a empresa não deveria estar recomprando a ação se ela precisa reduzir a alavancagem financeira, está com uma dívida muito alta, se existe algum projeto de expansão que seja mais rentável, mas aí a análise fica mais difícil. Mas quanto que é óbvio? Quando as ações estão caras e a recompra está acontecendo.
fica de olho nisso, porque a recompra vai ser muito importante, especialmente em havendo tributação dos dividendos aqui no Brasil. E falando de tributação dos dividendos, imposto de renda, imposto ao ganho de capital, esse tipo de coisa que você adora, pagamento de DARF, tudo isso, você não precisa mais se preocupar com uma solução que eu indico para você, que é o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, então dá essa segurança para você. E com ele, usando o seu celular, você vai conseguir pagar DARF sem precisar sair do aplicativo. Vai conseguir pagar por cartão, boleto ou Pix dentro do aplicativo e pegando até um histórico bem longo, pegando retroativo, porque eventualmente você deixou de pagar sem perceber. Isso pode acontecer. E aí o Grana pega todo esse histórico para você, consolida tudo, ele pega até a questão de opções, algo que o Revar do governo não pega. Então o Grana, ele vai automatizar a parte de imposto de renda da Bolsa de Valores e vai facilitar a sua vida na questão do pagamento, consolidação disso tudo. E ainda por cima, você declara o imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Sendo assim, teste o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E para acessar todo esse ferramental, declaração do imposto de renda, você assinando já o plano anual, você garante para o ano que vem a declaração. E o IR mensal, que é essa automação do imposto de renda, você vai precisar assinar o plano anual mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar o vídeo em que eu tratei com detalhes sobre a Caixa Seguridade recentemente. Corre lá.